Shalom, shalom. Tudo bom? Tudo bom? Leio contigo Filipenses 3:12 a 14, mas que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, estejamos isso também. Aqui está falando sobre prosseguir para o alvo, buscar a perfeição, buscar o destino, buscar aquilo para o que o Senhor nos chamou. Quero falar um pouco sobre as falácias a respeito da predestinação. Predestinação. Então, nós temos uma cultura bastante religiosa ainda no Brasil, e mesmo alguns que já não praticam mais religião, ainda acreditam que as coisas acontecem por um destino, era para ser assim, esse era o destino dele, esse é o nosso destino, e muitas pessoas ainda acreditando que há uma predestinação para cada coisa, de que uma pessoa foi predestinada a casar com outra e assim por diante. Bem, a pergunta é: será que existe a predestinação? Em alguns casos existe. Jeremias foi um caso. Jeremias diz a palavra em Jeremias que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta às nações. Então, ele foi já separado para ser profeta às nações. Samuel também, a mãe dele, a Ana, não podia ter filhos, a nação estava carecendo de um profeta, carecendo de um juiz justo, já que os juízes estavam corrompidos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam corrompidos, e Deus precisava de uma nova liderança no país, e a Ana precisava de um filho. Então, Ana orando, Deus deu graça a ela, ela teve um filho, e esse filho foi destinado ao Senhor e cumpriu seu papel, e foi um grande juiz, um grande profeta, ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, e realmente teve aí um destino de Deus para ele. E será que com todo mundo é assim? Já no ventre da mãe, Deus predestina a pessoa e automaticamente isso vai acontecer? Daí eu digo que não. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Os nossos pais têm o livre-arbítrio. Os nossos pais foram colocados na nossa vida para nos educar e educar nos caminhos cristãos e nos educar com limites certos. Então, se uma criança recebe o limite certo de responsabilidade, com liberdade, se recebe o limite certo, até mesmo de punição, com benefícios. Bem, se o filho cresce de maneira adequada, ele vai ter muito mais probabilidade de atingir o destino que Deus tem para ele do que aquele filho que é abandonado, aquele filho que cresce debaixo de violência, num ambiente de drogadição, num ambiente de bebedeira. Então, o ser humano atrapalha muito a questão do destino das pessoas quando Deus planeja aquilo na vida das pessoas. Eu apresento crianças direto na igreja, consagro as crianças ao Senhor, crianças com alguns meses de vida. Eu profetizo sobre elas, eu oro sobre elas, declaro a palavra de Deus sobre elas. Todavia, eu sei de uma coisa: dependendo como aqueles pais criarão os filhos, vai depender disso também os filhos realizarem o seu destino em Deus ou não. Então, na prática, existe um desejo de Deus para que nós venhamos atingir certos resultados na vida. Existe um chamado de Deus específico para algumas pessoas, e as pessoas respondem a esse chamado.
Mas existem também muitas pessoas que depois de serem chamadas, depois de já caminharem com Deus, abandonam os caminhos da fé, abandonam a Deus, abandonam aquilo que eles acreditaram antes, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos entrar e sair da igreja quantas vezes nós quisermos. Podemos chegar e sair da sala do trono de Deus quantas vezes nós quisermos durante uma vida. Agora, nós muitas vezes não fazemos aquilo que Deus nos ordenou que fizéssemos. Tem um exemplo bem dramático de uma mulher da Argentina. Na Argentina aconteceu um mover de Deus muito grande na década de 70 e 80. Um mover de Deus de avivamento, de multidões se convertendo a Jesus Cristo, principalmente através de alguns pregadores como Carlos Anaconda e Cláudio Freitson. E houve então um grande avivamento na Argentina. Ainda o ministério desses homens é grande, é muito bom vê-los pregar. Logicamente não é mais da mesma maneira que era naquele período, que eles lotavam estádios de futebol, era lindo. No meio daquele mover do Espírito Santo, uma mulher foi chamada para fazer a obra do Senhor. E se compreendeu então que o destino dela era pregar o evangelho. Porém, ela disse: sabe, eu tenho uma filha, eu vou cuidar dessa filha primeiro, eu vou esperar que ela cresça, sabe? Depois que ela cresceu, aí sim, aí eu vou fazer a obra. Bem, a filha cresceu e daqui a pouco a filha arrumou um filho, sei lá, teve um filho. E agora esta mulher disse: pá, agora eu tenho um netinho, então agora eu tenho que cuidar desse netinho, eu tenho que, sabe, dar assistência, afinal de contas, né, minha família. E não atingiu, não fez aquilo que Deus tinha chamado ela. Certo dia passa um profeta de Deus em algum lugar onde ela estava, e alguém que não conhecia ela. E esse profeta de Deus diz: Deus havia te chamado para você fazer a obra dele já há décadas atrás, não foi? Foi. Deus tinha te chamado para te fazer a obra do Senhor de novo, não foi? Sim. E ele disse: pois é, agora Deus me disse que você vai morrer e você vai ter que dar conta de todas as almas que você não alcançou para o Senhor. Isso é dramático, mas é só para você entender. Deus tinha um destino para essa mulher e ela não cumpriu porque ela se envolveu com as coisas daqui, ela não conseguiu manter o foco, ela entrou em alguma falácia. Uma falácia é: eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar da minha família e não vou fazer a obra do Senhor. Eu vou cuidar da minha família porque é muito importante a família. Claro que é muito importante a família, mas a família serve a Deus junto. Eu estou cuidando muito bem da minha família, eu, minha esposa, nossos filhos estão muito bem, muito saudáveis, mas eles estão fazendo obra juntos. Meu filho Peter fez a célula pela primeira vez, né, toca no louvor. O Paulinho está transicionando agora para também célula de adolescentes, está indo bem, mas nós precisamos fazer a obra do Senhor e trazer nossa família junto. É uma falácia abrir mão do ministério e da obra do Senhor para dizer: eu vou cuidar de mim primeiro, eu vou cuidar da minha família. Isso é egoísmo, querido. Eu vou cuidar de mim, eu, mim comigo, minha família, meu, minha. Meu, minha são pronomes possessivos da primeira pessoa do singular. Eu estou preocupado com o meu umbigo. É lógico que eu tenho que cuidar de mim, da minha família e da obra do Senhor. Eu vou levar junto as coisas. Então, existe a predestinação. Para alguns, biblicamente, nós entendemos que existem e eles atenderam a essa expectativa. Outros, porém, não atenderam. Outros não atenderam a essa expectativa de Deus. O próprio povo de Israel. Eles foram destinados para ir à terra prometida, para serem uma nação linda, para serem um povo representante de Deus na terra. E logo que eles estavam lá, começaram a cultuar outros deuses, fazer estátua e escultura, cultuar Baal, cultuar Astarote, cultuar os deuses dos cananeus. E aí Deus veio lá, trouxe julgamento, eles foram levados cativos, sofreram, muitos morreram, foram levados para a Síria, depois para a Babilônia, depois ainda o Império Romano esteve sobre eles, e de muitas maneiras eles sofreram porque eles não seguiram o destino que Deus tinha para eles. Então, existe uma predestinação de Deus para a gente, mas ela não é fatalista.
Porque depende da gente querer, da gente dizer sim, da gente dar os passos certos, da gente dizer não para a carne, dizer não para o egoísmo, dizer não para as falácias que se instalam em nossas mentes, para os sofismas que se instalam em nossas mentes, dizer não para essas coisas. Eu estou servindo ao Senhor desde 1994, né? E aí, se você me perguntar, mas pastor, você já teve oportunidade de se desviar dos caminhos da fé, de se desviar desse chamado? Eu diria, eu tive muitas oportunidades. Tive muitas oportunidades de trair a minha esposa, de acabar com o casamento, tive muitas oportunidades de mudar de ministério, inclusive, né, de sair de debaixo da autoridade do apóstolo Ricardo e seguir com algum outro líder, mas eu sempre fui fiel a ele e serei. E somos uma família na fé. Então, eu estou seguindo o meu destino porque eu não me deixei enredar por nenhuma falácia durante a história da minha vida. Querido, não acredite que porque existe uma predestinação, as coisas acontecerão automaticamente, ou que tudo se explica pelo destino. Deus quis assim, era o destino dele, era o destino dela. A maioria das coisas que envolvem essa argumentação, você vê outras causas também. Por exemplo, o camarada volta da balada drogado ou bêbado, bate o carro e morre. Era o destino dele, Deus quis assim. Lógico que Deus não quis assim. O camarada não deveria dirigir bêbado ou drogado e dirigiu, provavelmente em alta velocidade, né? E cansado. Bate o carro e morre. Deus quis assim. Ah, era o destino dele. Não, não era o destino dele. E assim muitas outras coisas. O camarada morre, né, gordo, com diabetes, com um monte de problemas de saúde, de pressão, né, muito acima do peso. Ora, a pessoa não fez o cuidado necessário sobre a sua saúde, não seguiu a orientação do nutricionista, não baixou de peso, não cuidou da sua saúde, e aí, quem sabe, a pessoa morre mais cedo e diz Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Você deve ter acompanhado já aqueles programas de TV de pessoas que chegam a 300 quilos e que vão para uma clínica para sofrer uma cirurgia bariátrica, para tentar perder peso, né? E pessoas com 28, 30 anos estão já à beira da morte e alguns morrem, né, durante esse processo. Acompanhei um dos casos, né, que a pessoa durante esse processo acabou morrendo. E por que isso? Porque começou a tampar a sua ansiedade com comida e entrou numa falácia na sua mente de que a comida lhe trazia conforto, ela se sentia acolhida com a comida. Quando ela comia, parecia que todos os problemas iam embora. Essa é a argumentação das pessoas, né? E aí chega a 300 quilos. E aí alguém morre com 28 anos, com 300 quilos, e alguém vai dizer, Deus quis assim, era o destino dele. Não era o destino dele. Se essa pessoa estivesse morando na África pobre, certamente não teria esse peso e quem sabe duraria muito mais. Mas por estar vivendo nos Estados Unidos ou numa nação mais rica, tinha acesso a toda essa comida. Estou fazendo essa brincadeira só para dizer o seguinte: existe uma predestinação de Deus para alguém, ah, mas é necessário que se dê os passos. Por exemplo, eu cheguei na igreja e começaram várias pessoas a trazer palavras proféticas de que eu seria pastor, de que eu seria líder, de que eu teria um ministério. E eu tinha recém chegado na igreja, eu não entendia muito isso. E eu ficava pensativo, mas como será? Eu vi o apóstolo Ricardo pregando lá na frente, eu pensava, será que um dia eu vou estar pregando lá junto com o apóstolo Ricardo? E uma pessoa após a outra vinham e traziam uma palavra profética, né, de que Deus tinha um ministério para mim, de que Deus tinha me chamado para um ministério. E daí eu fui acreditando que era realmente, aí eu fui estudando. Então logo busquei informações sobre onde eu deveria estudar e logo o apóstolo Ricardo me orientou a Goiânia e eu fui. Bem, estou atingindo o meu destino porque eu entendi e fui dando os passos, fui me preparando para isso.
Agora eu entendo o meu destino mais no futuro, que é, quem sabe, estar em lugares mais altos. Então eu fiz mestrado, provavelmente vou fazer doutorado, vou crescer, vou buscar estar mais junto da rede apostólica, para que eu atinja destinos maiores para os meus 50 e poucos, 60 anos, 70 anos, assim por diante. Querido, não se deixe iludir com a questão de destino. A principal falácia do destino é: se esse destino é para mim, vai acontecer fatalmente. Não vai. A principal falácia é: se Deus tem algo para mim, então vai acontecer fatalmente. Não vai. É preciso que você entenda que Deus tem esse chamado para ti, que você dê os passos certos, porque você tem liberdade de escolha. Você pode fazer ou não fazer, dizer sim ou não. Você pode, a cada dia, ser treinado pelo Espírito Santo ou seguir seu próprio caminho. Então, querido, não caia na falácia de que há uma predestinação para todos e fatalmente todos chegaremos àquele destino que Deus tem para nós, que o destino tem para nós. Não. Existe um desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas muitos não vão chegar lá. Não é porque Deus não tinha esse destino para eles. É porque eles não entenderam, não quiseram, não seguiram, quem sabe não receberam essa palavra no tempo hábil, mas que a tua vida esteja entrando dentro do propósito de Deus, do destino de Deus. Paulo dizia: eu não alcancei lá, não cheguei ainda ao meu destino final, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, eu não fico olhando para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o meu destino. Amém, querido? Prossiga assim também, como o apóstolo Paulo, para o destino que Deus tem para ti, dando passos certos, não deixando falácias te enganar, sofismas te enganar, e assim você vai chegar ao destino que Deus tem para ti. Vamos orar em relação a isso? Pai, nós oramos para que cada pessoa atinja o destino que o Senhor tem para elas. Primeiramente, para que elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Depois que elas atinjam o seu destino no ministério, que elas atinjam o seu destino como família, que elas atinjam o seu destino também na questão financeira, na questão profissional, na prosperidade, em nome de Jesus. E que elas tenham uma vida longa sobre a terra e uma vida de qualidade. Assim seja, Deus. Amém. Shalom, querido. Curta o vídeo aí, ative o sininho, dê o teu like. Até a próxima. Shalom, shalom.